Bem-vindos a mais um Turismo em Destaque. No que respeita às medidas que vieram agora a ser anunciadas pelo Governo para contenção da pandemia, eu quero começar por sublinhar que elas correspondem praticamente na íntegra àquilo que aqui havia adiantado no episódio da semana passada do Turismo em Destaque, isto é, que após os especialistas em saúde pública terem sido ouvidos e daquilo que eles nos adiantaram, é que de facto não havia razões ou motivos para alarme, nem se antecipavam de uma forma geral quaisquer situações que viessem a dificultar o normal ou o escorreito funcionamento das diversas atividades turísticas, exceto casos muito pontuais, como de facto acabou por acontecer no caso das discotecas, que, como se sabe, irão estar encerradas uma semana logo após a passagem do ano. E tudo isto, de facto, esta situação ficou a dever-se muito à adesão maciça que houve por parte da população à vacinação. Ora, nesse sentido, as decisões que agora nos foram comunicadas, quanto a mim, traduzem três aspectos essenciais. O primeiro tem a ver com a tal ausência de alarmismo que referia, ou até de medidas mais restritivas, o que não quer dizer que não haja preocupação quanto à evolução da pandemia e, consequentemente, uma tentativa de contenção da escalada de infecções, principalmente na época festiva que se avizinha. A segunda tem a ver que muita da responsabilidade que doravante vai existir naquilo que será a evolução da pandemia vai caber-nos a todos e a cada um de nós, nomeadamente no que se refere ao cumprimento das normas e das regras de segurança e higiene sanitária. E, em terceiro lugar, que as precauções agora tomadas permitem a continuação de um quase normal funcionamento da economia e, principalmente, das diferentes áreas de atividade turística, maiormente durante a próxima quadra natalícia. Não tenho, por isso, quaisquer dúvidas em afirmar que todas as empresas que integram a constelação turística estão mais do que aptas e mais do que preparadas para darem cumprimento ao estipulado pelas autoridades, seja porque não estamos até perante medidas que encerrem em si mesmas alguma novidade, a maior parte delas já foram todas objeto de anteriores aplicações, mas também seja porque os próprios setores turísticos avaliam, têm noção exata da importância destas mesmas medidas como sendo fundamentais para que o turismo possa continuar na progressiva senda de retoma que tem vindo a levar a cabo. No entanto, eu creio que vale a pena aqui abrir um parênteses para referir dois aspectos em particular. O primeiro tem a ver com a chamada semana de compasso, de espera, ou se quisermos, de contenção, que foi decretada entre o dia 2 e o dia 9 de janeiro do próximo ano, em que as atividades escolares, como se sabe, irão estar suspensas, o teletrabalho será obrigatório para todos os que os possam realizar e as discotecas, como já vimos, irão estar encerradas. E eu gostava de dizer que esta semana não deve ser encarada com ligeireza ou até com possível escapatória para o caso de algo correr menos bem. Eu tenho para mim que se esta semana for assim entendida e se for assim considerada ou encarada, de nada servirá, porque o mal já estará feito e com ele as consequências, seja para a nossa saúde individual e coletiva, seja para o nosso bem-estar social e económico, já nos terão levado por um indesejável e até mesmo perigoso caminho. E o segundo aspecto é o relacionado com a exigência, a partir já de amanhã, dia 1 de dezembro, de um teste PCR ou antigênio negativo, cumulativo com a apresentação do certificado digital de vacinação, à entrada por qualquer meio ou fronteira, seja ela aérea, marítima ou terrestre, em Portugal, que à partida poderia ser visto como um potencial fator de desmotivação ou de desincentivação para os turistas que nos quisessem visitar ou até mesmo para aqueles que pretendessem regressar à sua casa vindos de outras paragens, acaba agora por se ajustar face ao aparecimento da nova variante, a Omicron, sobre a qual o pouco que se sabe já é mais do que suficiente para merecer a nossa atenção e os nossos cuidados. Fechado o parênteses, resta agora abordar a questão das compensações às empresas. E sobre este tema importa ser muito, mas mesmo muito claro. O tecido empresarial do turismo está exaurido.
e está neste momento a operar em modo de completa estado de sobrevivência. E isto quer dizer que os apoios às empresas turísticas não só se devem manter, como até serem intensificados. Aliás, as próprias autoridades comunitárias já vieram referir e enfatizar este aspecto e esta necessidade. Que esses mesmos apoios deverão naturalmente serem proporcionais às limitações que os diversos setores turísticos irão enfrentar, cujo caso mais paradigmático é o das próprias discotecas que, como se sabe, irão encerrar e acabaram por ser, no fundo, o último das áreas de atividade que teve autorização para abrir. E, finalmente, que nesta fase, que todos acreditamos que venha a ser a última destes quase 2 anos de pandemia e de verdadeiro tormento turístico, que o Governo, mesmo considerando que está em mera gestão e também nas vésperas de ser julgado pelos portugueses em eleições legislativas, não faça nem mais anúncios, nem mais promessas vãs de ajudas que depois acabam por não se materializar ou por demorar uma quase que eternidade a serem regularizadas e seja, no fundo, tão expedito a colocar os apoios no terreno e nas mãos dos seus verdadeiros destinatários quanto tem sido lesto a prometê-los ao longo destes últimos 20 meses. E já agora, uma última nota, para que também o Governo não use subterfúgios na comunicação que venha a efetuar, no fundo prometendo tudo a todos, para depois acabar por regulamentar apenas algo para alguns. A harmonização global dos protocolos de contenção da pandemia pelos vários países e, consequentemente, a manutenção da abertura das suas fronteiras e condições de acesso aos seus territórios tem-se revelado como uma missão quase que impossível. Basta vermos os sucessivos e permanentes apelos de todas as organizações turísticas para constatarmos tal facto, mesmo em algumas regiões onde, aparentemente, tudo poderia e até deveria ser mais fácil, como é o caso da União Europeia. Para além desta falta de coordenação internacional e até interregional, o combate à pandemia veio demonstrar e, de alguma forma, agravar o enorme fosso que existia entre os países mais ricos, logo com maior acesso às vacinas, e os mais pobres, onde, pela inversa, o vírus encontra terreno fértil para se manter ativo e, sobretudo, evoluir atento à falta dessas mesmas vacinas. Por isso, o aparecimento desta nova estirpe, a Omicron, na África Austral, não é, nem pode ser, considerada uma surpresa, mas antes algo que a todos nos deve envergonhar pela falta de solidariedade demonstrada e, arrisco-me até a dizê-lo, falta de inteligência e incúria, tanto em cooperação e apoio, como na disponibilização de vacinas que muitos cidadãos se recusam a tomar para aqueles que suspiram por poderem vir a tê-las. Esta é uma das muitas situações para as quais sempre alertei, infelizmente, há que reconhecê-lo, sem qualquer sucesso. Daí que nestes dias mais recentes tenhamos assistido a um recrudescimento da limitação do acesso a muitos países por causa desta nova variante, sendo que neste momento cerca de metade dos países de todo o mundo têm em prática regras que tornam os seus territórios menos acessíveis e muitos deles nem sequer aderiram ou reconhecem a reciprocidade dos certificados digitais de vacinação que estão em vigor. A isto acresce ainda o maior conhecimento que vamos tendo das vacinas e dos seus efeitos e que nos está a levar para uma redução da validade ou do prazo de validade dos certificados emitidos, como, por exemplo, a própria Comissão Europeia já veio anunciar que irá propor ao Conselho Europeu uma redução do prazo de validade do certificado digital europeu de 12 para 9 meses, dependendo essa renovação de uma terceira dose de vacinação. Em conclusão, este é um problema real, este é um problema concreto, que tanto por total falta de vontade política e de cooperação, não há como dizer isto de outra forma, como por falta ou recusa da vacinação, como ainda pela evolução dos conhecimentos científicos que vamos tendo e até dos conhecimentos que também vamos tendo sobre a própria pandemia, não antevejo
que venha a ser resolvido em breve e, por esta razão, persistirá em ser um entrave ao escorreito desenvolvimento e retoma do turismo à escala regional e global. Até para a semana e já sabe que pode aderir gratuitamente a uma das nossas plataformas e manter-se a par de tudo aquilo que acontece no turismo. Lembre-se que ainda continuamos em pandemia.